Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Pieri. Lucas 8, versículo 4, a seguir, diz assim: E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, e a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram, e a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava. Quando ele acabava de dizer isso, ele clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Diga: a semente é a palavra de Deus. Verso 12: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Diga comigo: e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dando fruto com perseverança. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Diga assim comigo: Espírito Santo, fale comigo agora. Aquilo que eu preciso ouvir nessa noite, não aquilo que eu quero ouvir, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Como eu te disse, uma palavra muito simples. Todos vocês certamente já ouviram falar, já participaram de cultos, que foi pregada a parábola do semeador. Uma parábola linda, edificante para as nossas vidas, que verdadeiramente nos mostra a necessidade que temos de ter quando falamos que servimos a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos fazer as coisas do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. A Bíblia nos ensina a fazer as coisas do Senhor com ordem e com decência. Então significa que nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Nós não podemos dizer que andamos com o Senhor ou que queremos viver com o Senhor, mas vivemos apenas nos deleites da nossa vida. Até porque a parábola nos ensina que uma das sementes que foram lançadas, elas foram lançadas em um lugar onde os espinhos sufocaram. E essas 4 categorias de situações onde as sementes foram lançadas significam pessoas, significam situações que estão sobre a nossa vida. E o interessante é que a parábola nos deixa claro que todas essas sementes significam a palavra de Deus. Queridos, o que o Espírito Santo tem me constrangido, o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu espírito, para que nós como igreja nos atentemos, é que nós não podemos ser apenas escutadores das coisas de Deus.
Nós não podemos tomar aquilo que o Senhor lança para as nossas vidas como uma semente que é para gerar frutos, e frutos esses de excelência, e por causa de coisas que estão surgindo na nossa vida, venha nos roubar, nos saquear, e nos tornar pessoas mirradas, pessoas que na verdade não colocaram as suas raízes entrelaçadas nas profundezas, aneladas às verdadeiras rochas. Você já está há algum tempo aqui na igreja, participou de um seminário comigo, daquele ciclo de visão de excelência da águia, e o primeiro deles nós falamos sobre a águia, mas o segundo nós falamos sobre o bambu, e eu me apaixono por algumas coisas, alguns simbolismos que nós não podemos deixar de olhar. Quando nós olhamos para o bambu e vemos ele tão imenso e tão gigante, a gente não consegue ver o sofrimento que ele teve para chegar naquela estatura. Interessante que antes dele crescer para cima, ele precisou crescer para baixo. Antes dele crescer 8 ou 10 metros para cima, ele cresce 4 para baixo, para depois começar a brotar. Ele começa a jogar as suas raízes nas mais profundezas que ele puder alcançar. E quando a raiz se depara com uma rocha bem grande no solo, sabe o que ela faz? Ela começa a andar por cima da rocha, até achar um lugar em que ela pode procurar nutriente de novo. Muitas vezes você vai encontrar uma toceira de bambu, você vai tentar colocar uma máquina para arrancar e não vai conseguir. Se você conseguir, você vai arrancar pedra junto, porque ela se entrelaçou tanto para baixo, para sustentar e suportar o que vem em cima. E o que nós precisamos entender? Todas as vezes que você vem no culto, todas as vezes que você abre a sua Bíblia na sua casa, todas as vezes que você liga um louvor na sua casa para exaltar o Senhor, uma semente será lançada na sua vida. Uma semente será lançada numa área da sua vida, não para que ela fique às margens do caminho, para que as aves do céu venham e roubem, não para que elas sejam lançadas no meio dos espinhos, no meio da agitação, das coisas dificultosas da vida, a gente possa esquecer e sufocar aquela palavra e não germinar, não, também no meio de pedras. Eis o segredo. Quando nós estamos firmados na rocha, pedra nenhuma nos para. Fala isso para o teu irmão. Quando você está firme na rocha, pedra nenhuma nos para. E o que tem de pedra pequena que tem derrubado o crente hoje é inacreditável. Você já percebeu que existem pessoas que sofrem um acidente e caem do 18º andar, cai do 10º andar, do 8º andar, ela tem algumas lesões, escoriações, sobrevive, mas às vezes a pessoa cai da cadeira, como aconteceu com Eli, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Existem pessoas que não estão andando firmadas na rocha que é Cristo. Então qualquer pedra que vem para cima dela, que não é rocha, diferente de pedra de rocha, consegue a tirar da presença de Deus. Eis os meios que o nosso adversário usa para roubar a mim e você. Ah, apóstolo, você não está falando nada de novidade para mim, isso eu já sei. Eu sei que você já sabe, nós sabemos. O que nós muitas vezes não fazemos é viver isso. O que muitas vezes nós não fazemos é nos atentar a isso. E quando nós vemos que as aves de rapina estão querendo roubar a semente que é nossa, a gente se desespera e não age como deveria agir, que é fazer o quê? Escondê-la no mais profundo do nosso espírito. O que nós cantamos hoje aqui, uma canção que a Cassiane canta: escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração para não pecar contra ti. O problema nosso muitas vezes é evidenciar aquilo que Deus revelou no segredo no meu espírito, para que eu possa gerar um fruto de excelência. Às vezes, olha só onde Deus está indo agora, ó, pega aí porque é para alguém. Olha só, o problema é que Deus às vezes direciona você para alguma coisa, o que você faz? Você compartilha com os outros o que não deveria compartilhar. São sementes para serem enterradas, para brotar. Aí você deixa em evidência. E as pessoas, na verdade, começam a fazer com que aquelas sementes não passem mais a ser sua, e elas passam a se apoderar daquilo que na verdade é para ser seu. O grande problema nosso muitas vezes é ouvir a palavra no culto, é ouvir a palavra quando eu leio a Bíblia, é ouvir a palavra quando eu me dobro em oração diante do Pai, mas guardá-la no meu bolso, aí ela vai embolorar, aí ela não vai brotar. Aí na verdade começa a achar um ciclo de crente na igreja. Que ciclo é esse? Crentes frustrados, crentes decepcionados, crentes raquíticos, crentes que na verdade não produzem. Por quê? Porque não tem plantado a palavra. Quando nós iniciamos esse culto aqui, você sabe que, eu acredito que você sabe de cor qual foi o livro que nós abrimos para ler o texto. Todos vocês se lembram que nós lemos um texto no livro de Salmo, amém? Abrimos aonde? E o Senhor nos disse então o quê? Que o meu princípio pode ter sido pequeno, mas o meu final vai ser no mínimo extremo, demasiadamente grande. O que o Senhor nos disse através desse texto? Uma palavra profética.
profética. Uma palavra que é para desatar novos ciclos na sua vida. Agora, essa palavra não vai fazer nada na sua vida se você não vivê-la. Essa palavra não pode produzir nada na sua vida se você não tomá-la. Essa palavra não vai produzir nada na sua vida se você não escrevê-la. Não colocar lá no armarinho ou no espelhinho do seu banheiro, da sua suíte. Aleluia. Ou lá na sua geladeira. Não, se você não colocar isso lá no painel do seu carro. Se você não pegar essa palavra, não acordar com ela, não andar durante o dia com ela, não for dormir com ela, ela não vai brotar. Essa palavra precisa ser plantada por você, porque a chuva serôdia e temporã é Ele que vai enviar em nome de Jesus. Às vezes a chuva do Espírito vem no momento exato para regar uma semente, mas ela não está plantada, ela está no bolso, irmão. Ela está protegida e escondida num lugar que não deveria estar. Ela deveria ter sido plantada num jardim regado e cuidado pela sua fé. Ela deveria ter sido escondida na terra que o Senhor mandou você plantar. Às vezes, a gente é fraudulento na nossa área profissional, porque não entende o que Deus está fazendo onde a gente trabalha, ou o que Deus está fazendo na empresa que a gente possui. Às vezes a gente se desespera na área conjugal, na área sentimental, na área espiritual, emocional, enfim, todas as áreas da vida, por coisas que a gente não consegue compreender. Não compreende por quê? Porque somos desatentos na caminhada com o Senhor. Tudo que você está ouvindo não é a palavra que o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito para que você e eu entenda. Nós só não podemos nos equiparar com nenhuma dessas pessoas que o Cristo Jesus ensinou para os discípulos. Nós não podemos ser essas pessoas que largam a palavra, que é a semente lançada em qualquer lugar. Alguém está interessado na semente que Deus colocou na sua mão. Fala isso para o teu irmão, alguém que é a semente que Deus te deu. E eu, se eu não me engano, acho que foi terça-feira, na aula, a gente falava que o nosso adversário, ele fica rodeando a mim e a você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Mas o diabo, ele anda ao derredor, sentido contrário. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo acampa ao redor de quem? De quem teme. Quando eu passo a não temer mais o Senhor, o anjo tem que parar. E você entendeu, já aprendeu alguns cultos atrás, que temer não é ter medo. Temer é servir, obedecer, crer e se apoderar de cada porção que Ele tem liberado. Então todas as vezes que eu permito que a dúvida entre em mim, todas as vezes que eu começo a murmurar, Deus, você não me dá, você não faz, isso é isso, é aquilo, eu começo a fazer isso, o anjo tem que parar. Porque anjo não anda com crente. Fala para o teu irmão, anjo não anda com crente desobediente. Inclusive você que tem pé de chumbo, quando você passa dos 120, ele não anda mais com você. Ele vaza do seu carro, porque ele não anda com gente desobediente. É 120 o máximo da pista, você está andando 150, ele pula. Aí você está andando nas suas asas, não vai falar assim, estou guardado na asa do anjo. Ele não anda com gente imprudente não, irmão. Anjo só anda com gente prudente. A Bíblia diz que o anjo acampa ao redor de que os teme e os livra. E o diabo ao derredor, para quê? Já expliquei isso para você, mas vale repetir. Quando o anjo tem que parar, porque nós somos insensatos às vezes, o diabo então passa ao derredor, no sentido contrário, o anjo está parado, brechas estão abertas. E ele vai descobrir então aonde é o meu, o seu, o nosso ponto fraco. Diga, eu tenho ponto fraco. E o que faz em ponto fraco, irmão? Levanta a guarda armado ali para fechar a boca do valente. Ali tem que levantar a guarda. E você sabe onde você é fraco. Alguns são fracos no ouvido, outros são fracos na boca, outros são fracos nos olhos, outros são fracos nas mãos. E cada um tem uma fraqueza. Então você tem que vigiar, você tem que se fortalecer ali. E o que ele faz? Ele tenta entrar ali para saquear aquilo que o Eterno tem para mim, para você. Então o que ele faz? Ele não quer desviar você da igreja. Ele não quer que você pare de vir na igreja, não. Ele quer que você venha, mas venha bem relaxado. Ele quer que você venha bem assim, não cumpridor de nada. Ele quer que você venha bem reparando na vida dos irmãos na igreja. Ele quer que você venha para botar defeito no louvor, no pregador, ou para falar que você fazia melhor. Ele quer que você faça isso. O diabo quer que você venha na igreja como acusador, como seta, porque assim você não ouve, você só acusa. Sai daqui raquítico, sai daqui sem nada, sem nutriente nenhum, e não tem onde plantar. Entra de mão vazia e sai devendo ainda, porque o diabo toma ainda aquilo que o Senhor tinha te dado. Fala para o teu irmão, cuidado, hein? Você pode sair daqui devendo.
Porque a Bíblia diz, irmão, que aquele que retém além do que é necessário, até o que tem ele se perde. E não é inventação minha, irmão, é palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Ah, meu Deus, está vendo, essas coisas terríveis. Ele já encostou aqui para falar, ó. É que nem dom, irmão, é que nem talento. Se você não faz o que você tem que fazer, porque você sabe o que você tem que fazer, a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz o quê? Comete pecado. Então, se você não faz, vai chegar um dia que ele vai ter que tomar prestação de conta contigo. E ele vai falar assim: o que você fez com o que eu te dei? Não, eu não sabe, estava corrido, né? Você também estava vendo lá que as coisas estavam duras, estava correndo para lá e para cá, corre para lá e corre para cá, aquela famiagem que você me deu, que só dá problema, loucura, e não sei o que. Ele falou assim: não quero saber da família, eu não quero saber, porque não há tentação que não seja humana. Se vier a tentação humana, ele abre o escape. Fala para o teu irmão: se vier a tentação na sua vida humana, diga bem alto: o Eterno abre o escape. Então, meu irmão, não tem como escapar da mão do Senhor. Terrível coisa é recalcitrar nas mãos do poderoso. Terrível coisa é cair na mão de Deus. Então nós não podemos mirrar aquilo que Deus deu para ser executado. Nós não podemos limitar. E nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados e cegados daquilo que está acontecendo à nossa volta. O diabo quer a semente que você tem. Eu expliquei com rigor de detalhes para os irmãos terça-feira aqui na igreja. Quando o Lúcifer, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, semelhante. O Senhor disse assim: não tem espaço para nós dois aqui. Eu te convido, sai daqui. O diabo conseguiu, Lúcifer conseguiu então convencer a terça parte dos anjos e desceu com ele. Aí o Senhor disse assim: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu fazer um jardim no Éden. Deixa eu fazer um jardim num lugar de delícias. Olha que lindo. Aí o Senhor veio para fazer algo lindo aqui na terra. Qual era o molde que ele tinha? Qual o jardim que ele tinha de molde? O celeste. Imagina a beleza que não era esse jardim. Aí ele pega e fala assim: bom, depois que eu fiz tudo, ficar aqui sem nada aqui não tem graça. Deixa eu fazer alguma coisa agora com as minhas mãos, porque ele não fez nada com a mão, só o homem. O resto ele falou. A água criou os peixes, os répteis, os animais, a terra foi criando as árvores, as plantas e assim por diante. Tudo que ele fez foi com os seus lábios, com a boca. A única coisa que ele tocou as mãos foi o homem. O que ele fez? O que ele fala? O Deus que é Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo estavam lá na obra da criação, porque ele disse na conjugação verbal da terceira pessoa: façamos-o a nossa imagem e semelhança. O que o diabo queria ser? O que o Senhor fez para mim e para você? Semelhante. Aquilo que o diabo queria tomar força, o Senhor te deu de graça. Fala para o teu irmão: o que o diabo queria tomar, meu Deus do céu, pega isso. Fala para o teu irmão: aquilo que o diabo queria tomar força, Deus te deu de graça. Não satisfeito ainda, o Eterno não satisfeito em nos fazer imagem e semelhança a Ele, coisa que o diabo queria, e o Senhor nos fez uma coisa bem preciosa, amém, irmão? Pó da terra, você fica louca, irmã. Ainda mais nesse tempo de inverno agora, que aquele pó na sua estante, ou no seu rack moderníssimo lá, né? Ou na sua televisão que desce num controle assim. Enfim, você pega uma briga com o pó. E ele falou assim: não, essa coisinha que não vale nada, eu vou fazer eles imagem e semelhança. Depois de fazer imagem e semelhança, ele falou assim: agora eu te dou uma coisa, domina. O diabo ficou louco. E o que o diabo falou assim: eu preciso tazanar a cabeça dessa carentada agora. Eu preciso tirar da mão deles o domínio. Eu preciso tirar. Aí, irmãos, o Satanás ficou de longe, porque ele não podia chegar lá dentro, então ele ficou de longe. Aí ficou de longe e falou assim: eu preciso perverter a cabeça desses negros aí. Mas o Adão era o homem que tinha recebido a palavra. E o Adão que falou para Eva que não podia tocar na árvore. Então qual foi a intenção do diabo? Falou assim: bom, deixa eu tentar achar um lugarzinho que eu acho uma brechinha nessa tal de Eva. Eu defendo isso, está escrito na minha Bíblia. Está escrito na Bíblia de São Paulo, capítulo 1, versículo único. Esse que eu vou falar está escrito na minha Bíblia. Eu imagino que a serpente era um bichinho bem legal. Eu imagino que a serpente era um bichinho que
a Eva tinha um apreço hoje. Todo mundo gosta de bichinho, né? Lá em casa a gente tem coelho. Então é nosso bichinho de casa. Tem alguns que tem cachorro, gato, né? Calopsita, passo preto, né? Coleirinha, cada um tem um bicho que quer, né? Não, meu bicho é meu marido, apóstolo. Não é não. Volta aqui. Aí, irmãos, o que o diabo fez? Deixa eu falar com essa mulher, deixa eu convencer ela por alguém que ela confia. O homem, criado por Deus, era 100% inteligência. Hoje, quando uma pessoa é julgada gênio, ela tem 8. A média da inteligência humana é 6. Era 100. Por que era 100? Porque hoje, quando Deus fala com a gente vai em 3, 4 igrejas, ou liga a televisão 4, 5 vezes para confirmar o que Deus está falando através da boca de alguém. Lá no Éden, o homem ouvia o Senhor falar com ele na viração do dia. Adão, vamos conversar. Conhecia tudo, era intimidade pura. Então eu imagino que os bichos conversavam com os homens, com Adão e Eva. Aí eu imagino que o diabo falou assim: a Eva gosta desse bichinho aí, dessa serpente. Deixa eu pegar essa serpente e vou falar com a Eva. Irmãos, aí você pode falar assim: aposto que baita heresia que você está falando. Você dá ouvido para quem você confia. Se encostar alguém perto de você que você não conhece, vier falar alguma coisa para você, você vira as costas, ou senão você ouve por respeito, mas você fala assim: pelo amor de Deus, você está querendo me enrolar. Agora, quando um amiguinho, uma amiguinha fala, você fala: ai, que revelação. A serpente devia ser uma amiguinha da Eva. Aposta, onde é que você quer chegar? O diabo sabe o que faz para roubar de você a semente. O diabo sabe o que cria em sua volta para roubar a semente. Manda amiguinho, manda amiguinha, cria situaçãozinha, cria moverzinho. Conhece a nossa cabecinha, que às vezes ela não está muito firmada no Senhor, conhece a nossa mentezinha, a gente se apavora, fica desesperado, a gente não ouve mais. Então ele cria alvoroço para a gente ficar preso no alvoroço. Aí a gente sabe fazer o quê? Só olhar para que Deus não faz, mas não consegue olhar que nós também não fizemos nada. A gente, na verdade, é cheio de olhar para as coisas que não estão acontecendo, mas nós somos capazes de olhar que já fazem um período da nossa vida que nada está acontecendo. Eu tenho que falar isso, irmão, eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para abençoar a sua vida. Mas alguns de nós temos que olhar hoje e falar assim: pai, é verdade. Algumas coisas na minha vida, ali, dos anos que já se passaram, falando anos, viu? Anos já é a partir de 2, porque se fosse 1 era ano. Mas tem gente que continua do mesmo jeito a vida. Pensa igual, se move igual, anda igual, e só faz aquilo. Não faz mais outra coisa. Nós temos que olhar para a situação e falar assim: pai, onde é que eu falhei nesse ciclo? Porque uma vida com Deus é de glória em glória. Fala para o teu irmão: andar com Deus é um degrau por ciclo. O problema é que muitos não estão querendo subir degrau, estão descendo degrau. Mas se tiver esse intento contra a sua vida hoje, esse degrau vai ser estabelecido diante de mim e de você, e nós vamos alcançar a plenitude do Pai em nome de Jesus. Libera essa palavra com violência na voz. Fala para o teu irmão: você não vai mandar para trás não, crentão. Fala para ele: você vai andar para frente em nome de Jesus. Fala mais forte: nem se for para mim te empurrar. Se for crente carburizado, você vai pegar hoje na marra, irmão, em nome de Jesus. Nós vamos botar gasolina do céu nesse carburador seu, nós vamos fazer injeção ali, você vai pegar. Se tiver que pôr óleo diesel no carburador para limpar, nós vamos pôr. Mas que você vai sair daqui hoje pegando fogo, sair daqui tomando posse, você vai, em nome de Jesus. O diabo não vai roubar a semente que é sua, não vai. Meu Deus do céu, não consigo voltar lá. Olha aqui, era para você estar acordando de manhã, sair na sua plantação de palavra profética e dizer: meu Deus, que bênção de plantação. Está entendendo, né, que eu estou falando? Você vai ver no espírito, né? Não vai ficar procurando nenhum terreno na sua casa, é no espírito. Mas o que você faz? Olha só o braizinho, olha lá. Ô irmão, por causa de gente que não quer fazer, Deus está usando as crianças.
Você que não veio ontem para aprender a mexer nas câmeras, olha quem está aprendendo a cortar aqui, o Marco, de 10, 12 anos. Baterista da igreja hoje, meu filho tem 12 anos. Sabe por quê? Deus está fazendo isso? Porque nós estamos parando as marchas do caminho. Nós estamos nos cansando. Você já percebeu? Quando você fala que você está cansado, faz uma cara de desconfiado para o irmão. Pode fazer, olha, eu estou autorizando. Pode olhar, ele não vai ficar bravo não. Faz uma cara de desconfiado para ele. Ah, vamos no culto? Estou cansado. Vamos no estudo? Estou cansado. Vamos não dar intercessão segunda? Ah, segunda-feira é muito brava. Você percebeu como a gente está se cansando tudo, irmão? O Elias teve um lapso de cansaço. Aí ele quis chegar diante de Deus e passar uma corretiva em Deus. Senhor, porque eu estou aqui, estou parafraseando, estou aqui pagando um preço terrível aqui para ser profeta. O Senhor olhou para ele e falou assim: Elias, deixa eu falar uma coisa para você. Igual você, eu tenho um povo já, 7.000, guardadinho num lugar bem escondido, comendo pão, bebendo água, fiel comigo. Tem gente, irmão, eu creio nisso, até Jesus voltar eu creio, tem remanescente nesse lugar, essa cidade tem remanescente, irmão, e eu estou clamando a Deus: Senhor, me traz esses remanescentes, porque vai haver um alvoroço nessa cidade. Nós vamos, irmão, tocar o impossível em nome de Jesus. Ainda tem gente que quer pagar preço para ser ainda vivo na presença de Deus. Tem gente que quer pagar preço para ser santo na presença de Deus. Eu creio que você está aqui, é um remanescente. Mas por favor, ser firme e constante. Então, em vez de você ficar olhando para a plantação dos outros, olha para a sua plantação de palavra profética. Mas não estou conseguindo olhar. Então que seja desacortinado, todas as nuvens que surgirem diante dos seus olhos sejam arrancadas e você viva cada palavra que o Senhor disse a seu respeito. Por favor, entenda essa palavra. Ai, Jesus, fala para o irmão, segure que é um torpedo agora. Fala para ele, cresce agora. Fala para ele, para de criar problema. O povo que gosta de arrumar problema, crente arruma problema em tudo. Apóstolo, o diabo, o que foi o diabo? Está fazendo isso, pega ele, cata no chifre dele, pega no rabo dele, irmão. Se alguém tem que sair, ele não é você não. Mas apóstolo, o que foi? O diabo, o que tem diabo agora? Em casa, o que está fazendo? É isso e aquilo, pega ele. Apóstolo, o diabo, o que tem o diabo? Lá no meu trabalho, o que foi? Porque ele está fazendo um maior rebuliço. Pega ele pro chifre, irmão. Olha na cara dele e fala assim: escuta aqui, não tem lugar para nós aqui não. Irmão, a apóstola Valnice Milhomem, junto com um grupo de apóstolos, rodearam o Brasil, foram em todas as capitais de ônibus. Começaram em São Paulo, acabaram em São Paulo. Quando eles estavam voltando do Rio de Janeiro, eles pararam no meio de caminho, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você sabe o que tem lá, não sabe? Não vou falar para você que tem uma basílica lá, mas está lá. Eles entraram lá, e a Valnice Milhomem procurou um frei lá, sei lá o que foi, o capelão, e disse assim: nós podemos morar aqui. Antes que ele respondesse que sim ou não, ela falou assim: nós vamos morar. Aí ela disse assim para o diabo: escuta aqui, Satanás, o Brasil está pequeno já, não está tendo espaço mais para nós e para você. E sabe, nós conversamos, Satanás, nós chegamos a uma conclusão: de tão pequeno que está, alguém tem que sair. Nós decidimos que quem sai é tu, e a gente fica. Oraram lá dentro e tocaram o chofar lá dentro da basílica. E aí, apóstolo, o que é isso? Irmão, o diabo só vai reconhecer a sua autoridade não é porque você carrega uma Bíblia. Ele reconhece a tua autoridade quando você se move na dimensão do Espírito. E tudo que está esperando é que aí você se mova. Tudo que o Senhor está esperando é que os filhos se manifestem. Tudo que o Senhor está esperando é que os filhos se posicionem. Quando você vai falar que o seu pai, por exemplo, seu pai tem uma fazenda, você fala: aquela fazenda do meu pai. Você fala com alegria, você fala com: meu pai. Tudo que ele quer é que a gente fale para o diabo: você tem que sair, porque o meu pai me deu autoridade e nele eu já sou mais do que vencedor. Fala para esse crente: para de ficar mendigando bênção. Fala para ele: sabe por quê? Porque você já é herdeiro. Fala: e co-herdeiro em Cristo. Você está entendendo isso? Então, de tudo que eu poderia falar para você, vigia.
O diabo está querendo criar roubo na sua vida. O diabo está roubando a sua alegria. O diabo está roubando sua paz. O diabo está roubando seu ânimo. Por que ele está roubando, apóstolo? Porque você está pegando a palavra e guardando no bolso. Pega a palavra e planta. Pega a palavra e fala assim: estou pegando essa palavra, Senhor, estou plantando lá na minha casa. Estou pegando o Salmo 128, Senhor, e eu vou plantar o Salmo 128 lá na minha casa, está plantado na minha casa. Pega a palavra que o Senhor faz, que eu e você desfrutemos do suor do nosso trabalho, a alegria no Pai, que a prosperidade seja com você. Então chegue lá no seu trabalho amanhã, chega nos seus negócios, na empresa que você vai abrir amanhã, e você declara: Senhor, a tua palavra me garante desse lugar aqui, eu serei sustentado, eu vou desfrutar, eu vou gozar do bem do meu trabalho. Planta a palavra. Eu estou sentimentalmente abalado. Pega a palavra, aplica lá que ele é seu pastor, e o pastor falar com que você ande no lugar certo. Planta, que ele vai te levar a pastos verdejantes e as águas tranquilas. Planta a palavra. Eu não sei, eu estou frio espiritualmente. Não é culpa do diabo, não é culpa do Senhor, não é culpa da igreja nem do pastor, é sua. Quem se esfria é você, porque você deixa de viver a palavra, você deixa de se aproximar do Pai. É igual, irmão, o fogão a lenha. Olha que o fogo está lá, o feijãozão está, mas se você não continuar pondo lenha, o fogo vai apagar. E o Senhor nos disse que o pavio tem que queimar, o fogo no altar tem que arder perpetuamente. Fala para o irmão: Deus dá o fogo, mas quem mantém o altar? Faz assim com o dedinho, é você. Me prova pela Bíblia. O Elias pegou o altar e reparou. Só que depois de reparar, o que ele fez? Lavou, jogou água. Falou assim: meu Deus não é Deus de imundície. Joga água aqui, limpa. E quando o fogo desceu até as águas, o Senhor lambeu. Eu profetizo que o fogo vai pegar você em nome de Jesus. Você vai ser incomodado essa noite aqui, viu? Você vai ser incomodado essa madrugada, você não vai conseguir dormir. Apóstolo, você está me amaldiçoando? Não, você vai ser incomodado. Ele vai falar com você em sonho, vai falar com você em visão, vai trazer palavra para você. Você vai vir na madrugada orar aqui hoje em nome de Jesus, amanhã cedo, em nome de Jesus. Ele vai acender o fogo em você de novo e vai arder perpetuamente. E a chama vai saculejar, e de longe o diabo vai ver, falando assim: não posso chegar, porque ali o altar está aceso. Fala para o irmão: o altar está aceso aí, irmão. Você está entendendo? Pergunta para esse bonito, para essa bonita: você está entendendo mesmo? Na verdade eu tinha que começar a pregar agora, né? Eu sei que você não vai me dar mais uns minutinhos. Posso tomar água? Apóstolo, você bebe água e dá uma sede para mim? Vai lá buscar um copo d'água também, ué. Deixa eu falar. Eu não consigo pregar isso aqui, irmão. Deixa eu falar para você uma coisa. O diabo, irmão, a gente aprendeu a falar que ele é derrotado, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas ele sabe onde mexe. E ele sabe o que faz. E ele não vai começar em outro lugar. Ele vai começar a mexer em lugarzinho que tira o seu sossego. É na sua casa? É quando a criançada joga umas coisas para o chão? É lá que ele vai tacar fogo no você. É quando seu marido chega em casa, nem não é na sua cara, e você quer falar 1 milhão de palavras para ele. Deixa ele chegar primeiro. Deixa ele entrar em casa. O homem não é que nem o ser, irmão, que pensa tudo de uma vez só. Ele pensa um de cada vez. Aí você chega em casa, ele chega em casa cansado. Você já vem, chegou a energia, chegou a conta de água, as crianças, isso aqui, porque não tem carne, porque não tem pão, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E ele vai falar assim: chega, Vilma. Porque, irmãos, a gente não pensa que nem você, irmão. O homem é um assunto de cada vez. Porque na infância dele foi dado 2 brinquedos para ele, irmão: um carrinho e uma bola.
Você não, irmão, foi dado boneca, roupinha, panelinha, ferrinho de passar, vassourinha, foi dado um monte de coisa, você conseguiu prender aqui tudo. Gente, não, irmão, ou era jogar bola, ou era brincar de carrinho, uma coisa de cada vez. E não adianta você pegar o seu marido naquela hora que está com controle remoto, olhando para a televisão, você fala para ele, o que você está fazendo? Ele fala assim, nada, ele vai sempre falar nada. Ele nunca vai estar fazendo nada, porque ele está pensando no nada naquela hora. Então deixa ele jantar, sabe? Deixa, é período. Então, período, o homem tem que ser assim, é assim. Então, tem muitas irmãs que perdem a bênção, se apavoram, não quer nem saber desse trem, devia ter casado com outra coisa. Pronto, você já deu brecha. O diabo sabe. Lá no seu trabalho, por exemplo, tem um serzinho, ou uma meia dúzia de ser, que ele usa para te tocar, e você está caindo nesse laço já faz tempo. O dia que você der com os ombros, o dia que você entender que aquilo ali é seta para te parar, você não vai parar mais. O dia que você entender isso, você vai prevalecer. Aí eu quero que você entenda o mistério da palavra, que o Espírito Santo ministra no meu espírito para me acabar. Só não consigo acabar esse culto. O ápice da pregação, que eu queria que você levasse embora para sua casa, tudo que eu falei, é o versículo de número 10. Olha lá, se você não fechou a Bíblia, olha. Se você fechou, olha lá no telão. 8:10 de Lucas. Você leu comigo, acho que a gente até repetiu ele. Olha o segredo aí. E ele disse: a vós vos é dado conhecer o quê? Conhecer o quê? Olha para mim que agora você vai entender. Se você pegar 2 versículos anteriores, Jesus está contando a mesma parábola. Aí os discípulos que andavam com ele, que desfrutavam do milagre e conheciam o linguajar de Jesus, disse assim para ele: que parábola é essa? Os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Significa então que Jesus estava numa dimensão e os discípulos já tinham ficado em outra. Aí Jesus olha para ele e fala assim: viu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para vocês não é parábola, para vocês é mistério. Mistério do reino, e vocês querem ficar ainda que eu te ensine parábola? Apóstolo, fala direito que eu não estou entendendo. Jesus estava falando assim para os discípulos dele: ei, para vocês eu tenho coisas escondidas, para vocês eu tenho segredos pessoais para contar, para vocês eu tenho que liberar porção de domínio, porque reino de Deus é domínio. Aonde o reino de Deus se instala, ali há paz. Ali tudo aquilo que era julgo contra a palavra de Deus é destruído e anulado, e o poder de Deus passa a operar ali. Aonde não havia mais alegria, passa a ter. Aonde não havia mais amor, passa a ter. Quando o reino manifesta, quando o reino é instaurado, é isso que acontece. Então o que Cristo falou para eles? Oh, a voz é dado. Eu já dei para vocês conhecerem os mistérios, e vocês estão querendo conhecer parábola. Se você pegar os versículos anteriores, pelo amor de Deus, fala que você está entendendo, fala, eu estou entendendo, fala. Olha, se você pegar o versículo 8, no finalzinho do 8, disse assim, dizendo eles essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir? Não é aqui não, é no versículo de número 8, deixa eu ver, 8, 9, cadê? Aqui, na continuação do 10, perdão, é na continuação do 10, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Jesus falou assim: para eles, eu vou falar em parábolas, mas para vocês, em mistério. E daí, apóstolo, qual que é a revelação nisso? Aí, a semente é lançada, a ave vem e pega, você não consegue discernir o mistério. Aí a semente é lançada, cai no meio daquela agitação sua, os espinhos crescem, a semente não nasce, não tem fruto, você não entende mistério. Aí a semente é lançada, você está meio agitado, tribulado, lá no meio daqueles pedregais, cai lá, sufoca, não tem raiz, porque pedra não dá raiz, só rocha que dá. Diga comigo, pedra não dá raiz, só rocha que dá. Quem é rocha? Jesus. Então tem que estar nele, aí não cresce.
Você percebeu que enquanto Ele queria revelar mistério, a gente quer tomar sopinha? A gente quer enfiar nossa mão debaixo da cabeça dos... Não, a gente quer enfiar nossa cabeça debaixo da mão dos outros. Ai, você ora. Tudo que Ele está esperando é que você vá a Ele e fala: Pai, olha, a coisa está sinistra, Pai. Tudo que Ele quer é que você vá a Ele. Aí você vai nos outros. Fala para o teu irmão, tudo que Ele quer é que você vá nele. Faz uma carinha bonita e fala assim: tudo que você faz, você vai nos outros. Está na luta, você faz o quê? Vamos orar, irmão, comigo. Quando Jesus estava no pavor, o que Ele fazia? Ia na face do Pai. E Ele não ia com um monte de gente. Ele falava assim: espera aí, que eu vou lá com meu Pai. Achei interessante que algumas pessoas pegaram a palavra de domingo. A águia, no lugar da intimidade, que é nas alturas, é sozinha que ela vai. Sabe por quê? Porque lá no lugar secreto do Pai, tem mistério para você. Fala bem baixinho para esse crente bonito aí. Para de correr atrás de parábola. Fala para ele: Deus tem mistério para você. Quantos recebem essa palavra? Você pode aplaudir Jesus?